Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Que culto maravilhoso, né? Eu ainda não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu aqui. Mas eu senti a presença do Senhor neste lugar. Coisa linda. Fico feliz de estar revendo alguns irmãos, algumas irmãs aqui. Aleluia, Jesus. Que fizeram parte do nosso ministério, da caminhada. Aleluia. Testemunhos lindos, maravilhosos. Quero agradecer primeiramente a Deus por esse privilégio de ser serva dele, né? Agradecer a nossa irmã Paula pelo convite, nossa irmã Maria, pastor Josias. Deus abençoe os obreiros, a igreja de forma geral. Essas mulheres lindas, que exército lindo, né? Mulheres que vão morar no céu. Aleluia, Jesus. Livro do profeta Isaías. Meu neto que me acompanha, Lucas, minha bênção. Aleluia, Jesus, que Deus abençoe. O Isaac ficou na pirraça hoje. Não quis vir. Ficou lá fazendo o culto dele em casa. Então, aleluia, Jesus. Isaías 49, versos de número 15. Apenas um versículo. Aleluia, Jesus. Você tem um valor. A igreja não entendeu. Essas mulheres não estão entendendo ainda o mistério. Você tem um valor. Que valor você tem? É um valor incomparável. O homem mais rico da face da terra não pode pagar o teu valor. Ou seja, você não está à venda, você não está por barganha, você não está para troca com nada. Por quê? Porque você tem dono. E você tem valor. Pode uma mãe, uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, aí vem o teu valor. Todavia eu não me esquecerei de ti, porque tenho gravado teu nome, aleluia, continuamente perante mim, aleluia, na palma das minhas mãos. Podeis assentar glorificando e exaltando o Rei da Glória. Eu vou correr aqui porque o horário já está indo embora, aleluia, mas, aleluia, nós só ganhamos hoje aqui. Quem perdeu o tempo hoje aqui? Está todo mundo ligado na mesma fiação? Nós ouvimos testemunhos lindos, maravilhosos, louvores que mexeu com a nossa alma. E esse tema que o Senhor colocou no coração das irmãs, que tema lindo, você tem um valor. Mas infelizmente, muitas mulheres acham, olham para si e não vê valor, não vê beleza, não vê graça. E dia a dia elas vão se excluindo da sociedade, da família, até mesmo de si mesmas. Elas vão se isolando, abrindo mão da sua casa, abrindo mão de si e abrindo mão do céu. Se nesta tarde tiver alguém assim, eu estou te convidando a entrar na fileira, na fila daquelas que reconhecem que tem valor. Mulheres que são marcadas pela sociedade, pelo abandono, como já foi dito nessa tarde aqui, e a nossa irmã Marlene é um testemunho vivo disso. Quantas orações, quantas vezes choramos pela alma dela, pela vida dela. E eu me lembro um dia que Deus me usou para falar para ela que o Senhor ia mudar as vestes dela, que o Senhor ia transformar ela de dentro para fora. Ela olhou para mim assim como se não acreditasse, né, Marlene? Parecia que ela nunca ia se ver de vestido, de saia. E hoje a gente vendo
o que Deus fez. Não foi o que ela fez, mas foi o que Deus fez na vida dela. É lindo. É lindo. Talvez você está ouvindo testemunho e fala: será que é verdade? Será que essa irmã passou por isso mesmo? Eu vi a vida dela, eu sei como que é. Aleluia, Jesus. Então são marcas que chegaram na nossa vida, chegaram na vida da nossa irmã, da nossa tia, da nossa mãe, que nós conhecemos. E muitas vezes algumas mulheres escondem as suas marcas, como se diz, em lugares que os olhos não vão ver, mas você vê. Quando você vai para o banho, você vê aquela cicatriz. Quando você olha no espelho, você vê aquela cicatriz que está escondida. São marcas que só você sabe, só você conhece. E a palavra do Senhor nos diz no Salmo que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Só que quem passa a noite é só aquela pessoa que está dentro daquela casa. A escola não sabe, a igreja não sabe, os vizinhos não sabem. Muitas vezes os pais, os cônjuges que moram debaixo do mesmo teto, não sabem o que acontece na tua escuridão, lá na tua cama, lá no teu leito. Quando você vai dormir, a insônia chega, o pesadelo vem, as lágrimas chegam, a saudade, a solidão chega. É só você que sabe a sua marca, o seu trauma, a sua cicatriz. Mas esse culto é um culto nomeado para as mulheres. Mulheres de valor, mulheres que têm um Deus que pode fazer tudo por elas. E me faz lembrar de uma mulher chamada Raabe, sua casinha em cima do muro em Jericó. Ela era uma mulher cheia de marcas. A cidade que ela morava era uma cidade idólatra. Era uma cidade que não conhecia Deus, que não servia a Deus, que não vivenciava os milagres de Deus. Mas aquela mulher lá dentro daquela cidade, o único valor que ela tinha para aquele povo era a alegria que ela dava momentaneamente para alguns homens. Há um ditado aí diz que você vale o que você tem. E eu quero dizer que você tem Jesus, é por isso que você tem valor. Você tem Jesus, é por isso que você tem valor. Você pode não ter o dinheiro para pagar nem a circular para voltar embora para casa, mas você tem Jesus. Você pode estar vivendo de aluguel e você não sabe como vai pagar o aluguel deste mês, mas você tem Jesus. Aleluia. E aquela mulher, ela estava angustiada, amargurada naquela cidade. Ela vivia uma vida que não tinha razão. Comentada, apontada, casa feia, casa abandonada, a mulher sem graça, a mulher que entrava nos casamentos e destruía casamentos. Essa era a história daquela mulher. Até que um dia o Senhor aparece para Josué e diz: Josué, eu vou entregar Jericó nas tuas mãos. E Josué envia 2 espias dentro de Jericó. Aqueles espias para espionar a cidade, para ver como que era, que jeito que ia entrar, qual era a estratégia que tinha que ter. De repente alguém descobre que os espias estão na cidade. Então eles agora vão se esconder e procuram um esconderijo. O esconderijo é na casa sem graça. O esconderijo é na casa da frustração, na casa onde só existia marcas de desespero. Marcas que não gostava do que fazia, da vida que tinha. O dia amanhecia, ai, começou meu dia de novo, eu vou ter que vivenciar tudo de novo para que tenha pão na minha mesa. Mas um dia, naquele dia, quem entrou naquela porta não foi alguém para usufruir do prazer daquela mulher. Quem entrou naquela porta não foi alguém que foi para poder tocar no seu corpo, até mesmo falar umas palavras ofensivas, até mesmo para depois de fazer o seu ato, dar uns tapas nela, deixar ela no chão, humilhada por ser mulher. E uma mulher corrompida, uma mulher aos olhos dos homens suja, imunda.
Mas a luz do Senhor entrou naquela casa naquele dia. A presença do céu entrou naquela casa aquele dia. Os 2 espias passaram por aquela porta, entraram na casa de Raabe, e ali foi o esconderijo deles. O interessante é que o salmista nos diz no Salmo de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Naquele dia o Senhor fez daquele prostíbulo um esconderijo. Naquele dia o Senhor fez daquele lugar um lugar de esconderijo para os teus servos. Bate na porta dela, soldados da cidade. Raabe tem espias na cidade, e o rei ficou sabendo que está dentro da tua casa. Ponha eles para fora. E Raabe disse: realmente estiveram aqui, mas já foram embora. Se vocês forem atrás, vocês alcançam eles. E eles foram em busca dos espias, e os espias estavam no telhado, no sobrado daquela casa. Eles descem daquele telhado, e ali há um diálogo. O diálogo de 2 homens de Deus que estavam fugindo da morte, que estavam fugindo de ser preso pelos donos daquela terra, porque eles estavam lá na terra que ainda não era deles. Eles eram estrangeiros, entraram lá de sopetão, entraram lá sem convite. Eles quiseram ver o que Deus tinha dado para eles e qual era a estratégia de como fazer. E ela era uma mulher cheia de marca, cheia de frustração, aonde os 2 começaram a ter diálogo. E o diálogo foi esse: eu sei que essa cidade vai ser tomada pelo teu povo. Eu sei que o teu Deus vai destruir essa cidade, porque eu já ouvi falar dos milagres que o teu povo vivencia. Eu já ouvi falar da água da rocha, eu já ouvi falar do mar vermelho, eu já ouvi falar de um tal maná que alimenta vocês. O interessante é que eu estou cansada de quando eu nasci eu vivo aqui, de quando eu nasci eu sirvo essa terra, eu sirvo esse povo, eu sirvo os deuses daqui, e nunca eles me deram alegria, nunca eles curaram as minhas frustrações, nunca eles tiraram os meus traumas, mas eu sei. E aí vem a palavra especial de alguém que descobre, no meio da dor, no meio do monturo, no meio do esquecimento, que existe um Deus que olha para nós e vê valor. Vê valor. Ela disse: eu sei que o teu Deus, Ele é Deus no céu, mas também é Deus na terra. Ele é Deus lá em cima, mas também é Deus aqui embaixo. Ele é Deus daqueles que estão felizes, daqueles que estão glorificando, mas também é Deus daqueles que estão acordando agora e tomando uma decisão de entrar na terra prometida, tomando uma decisão de entrar no meio deste povo para morar no céu. Eu só tenho um pedido a fazer. Quando vocês vierem tomar Jericó, poupe a minha vida, salve a minha casa, a minha família. Olha que coisa linda. As marcas dela fizeram ela lembrar da família. Os traumas dela não deixaram ela esquecer dos teus. A tua luta, a tua barreira, a tua dificuldade, porque todos temos. Somos terra, somos pó, estamos aqui para lutar, para trabalhar, para vencer. Não importa o que aconteceu ontem, o relógio despertou hoje, tem que levantar. Colocar comida no fogão, o arroz não vai sair da lata e para a panela sozinha. Pegar a vassoura, limpar a casa, ela não vai limpar sozinha. Colocar roupa no tanque, na máquina, lavar na mão, ela não vai ser limpa sozinha. Mas irmã, eu estou numa luta, eu vou entrar numa depressão. Você não vai entrar em nada.
Aonde você vai entrar é na expectativa de vitória, e a tua vitória vai te levar para o lugar da glória. Onde que é? É no céu. Enquanto você estiver aqui, você tem que tomar banho, você tem que se perfumar, você tem que cozinhar, você tem que limpar, você tem que se cuidar. Por quê? Porque você tem valor. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você tem valor, você tem dono. Poupe a minha família, salva a minha casa. E ali houve uma aliança. Aquela corda, o cordão de escalate que aqueles dois homens estavam segurando ali. Vamos fazer o seguinte: nós vamos descer o muro, nós vamos embora para o nosso acampamento. E quando nós voltarmos aqui para tomar Jericó, o cordão vai ter que estar amarrado na janela. Se tiver solto, não tem jeito, vai morrer todo mundo. Mas se tiver aqui, sem armadilha nenhuma, amarrado na janela, todos que estiverem dentro da tua casa vai ser poupado. Pregar para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para a avó, fica em casa, porque se você sair daqui da minha casa, o Deus dos judeus, o Deus daquele povo, vai destruir isso aqui, e só vai ser salvo quem estiver dentro da minha casa. Acorda. A sua casa ontem não era nada. Acorda. A sua casa ontem não tinha alegria, mas Jesus entrou hoje. Então não importa o que a tua casa foi ontem, o que importa é que Jesus fez uma mudança nela hoje. Ele entrou e colocou graça. Ah, meu Deus do céu. Ele entrou, ele colocou beleza, ele colocou a glória dele, ele manifestou o poder dele na tua casa. E na tua casa está entrando livramento. Ei, vai recebendo aí em nome de Jesus. Na tua casa entrou livramento, na tua casa entrou vitória, na tua casa entrou a cura, na tua casa entrou a salvação. Ele entrou na tua casa, ele entrou na tua casa. Jesus chegou lá, Jesus chegou na tua casa, mulher. O tempo passa e o cordão está lá, o vento vem tentando desamarrar. Batidas na porta, chega para tentar tirar a glória. Será que Jesus está na minha casa mesmo? Será que a minha família vai ser salva mesmo? Será que eu vou sair dessa situação mesmo? Ei, ele falou, está falado. A mãe pode esquecer, o pai pode esquecer, o vizinho pode esquecer, o parente pode esquecer, mas eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Já coloquei valor em você, eu já te comprei, eu já te purifiquei, eu já fiz a mudança na tua vida. Deixa eu continuar a trabalhar. O tempo passa, as voltas no muro, o muro desce, é implodido pela mão do Senhor, a cidade é tomada, mas a casa de Raabe permanece de pé. A casa que outrora era uma qualquer casa, permanece de pé. Quando o inferno se levanta, a casa daqueles que tinham frustração, que tinham marcas e que tomaram uma decisão, ainda está de pé. Eu não estou entendendo, a tua casa ainda está de pé. Passou o vento, a tua casa ainda está de pé. Passou a luta, a tua casa ainda está de pé. Ai, decai, secora, mandaraba, sui decanta, porque ele falou que a tua casa vai ficar de pé. São situações que temos que passar, lutas que temos que passar, são marcas que temos que passar. Gênesis diz: e tentou Deus a Abraão à prova. Ele pôs Abraão na prova.
Eu não sei qual foi a tua prova, mulher. Não sei se foi um aborto espontâneo. Eu não sei se foi um estupro. Eu não sei se foi uma porta que se fechou. Se foi uma traição que chegou. Se foi uma calúnia que foi levantada. Se foi uma porta que se fechou. Mas o Senhor está dizendo que a casa ainda está de pé. Quando eles entram na casa de pé, porque esse é o segredo. Não é somente a casa estar de pé, ele tem que estar lá dentro. Não é só vencer as lutas, os vendavais, ele tem que estar lá dentro. Jesus tem que estar lá dentro. Aquela mulher pecadora, quando chega aos pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu, ela não tinha um lugar para se sentar, ela não tinha convite, então ela tinha que se retirar. E a Bíblia diz que ela era pecadora, mas ela acha um lugar para se sentar aos pés de Jesus. Ali ela chora, ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos, ela beija Jesus, ela quebra o vaso de alabastro, ela unge Jesus. Ela era pecadora e Jesus era o santo. Ela era cheia de defeitos e Jesus era perfeito. Ai, que coisa linda, você ainda não entendeu. Ela era cheia de marcas e ele era o bálsamo. Ela era cheia de feridas e ele era o azeite. Ela era cheia de apontamentos e ele era o perdoador. Você mulher, já foi essa mulher um dia. Ele chegou como o bálsamo na tua vida, como o azeite para curar suas feridas. Fariseu queria Jesus só para refeição. Ele teve na minha casa, colocar na internet da época de hoje, colocar nos holofotes. Jesus esteve no almoço na minha casa. Jesus jantou na minha casa. Jesus tomou café da tarde na minha casa. Tchau. E nunca mais ele vai voltar. Mas ela queria Jesus na sua casa. Ela queria Jesus todos os dias. Ela queria Jesus todos os momentos. Jesus não pode entrar na tua casa somente na luta para a bênção chegar. Jesus não pode entrar na sua casa somente à noite, quando você tem medo. Ele que tem que estar na tua vida 4 estações do ano, 12 meses do ano, todos os dias, noite e dia. Ele tem que estar na tua casa. O cordão estava lá ainda. Jesus ainda está na tua casa. O cordão está aí na janela ainda, porque a janela é o teu coração. O cordão de escalate é Jesus. Jericó é este mundo. Raabe sou eu e você, que ele nos deu valor. Ela sai de lá. E quando ela sai de lá, já estou terminando. Quando ela sai de lá, ela começa a andar com o povo de Deus. Ela se casa com um homem de Deus. Talvez até aqui a tua vida foi dar murro em pontos de faca. Relacionamentos que dão errado. Relacionamentos marcados por palavras que machucam. Por pessoas que não te amam de verdade. E com isso você tem medo do casamento. Porque você vivenciou isso num namoro, num noivado. Mas quando Jesus entra na tua casa, ele coloca tudo no lugar certinho. E como você tem valor, ele prepara o melhor dessa terra. Como você tem valor, ele te dá o melhor. Eu estou vendo aqui mulheres abençoadas, que são abençoadas por Deus. Deus te deu o melhor. Deus te abençoou com o melhor. Para de ficar questionando aonde você errou. Por que está acontecendo assim? Ei, sacode a poeira, levanta a cabeça, dá a volta por cima, coloca teu melhor vestido, penteia teu cabelo. Na hora que você levanta da cama com o teu melhor penteado. Mas irmã, eu não vou sair de casa, mas dentro da tua casa está a glória do Senhor. Então se prepara para receber vitória. Se prepara para ser abençoado por Deus. Aí eu não
eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho ânimo. Tá que nem aquela historinha que o povo diz lá fora, daquele homem que estava morrendo. A preguiça chegou. Eu vou te dar uma banana para você comer. Já estava indo para ser enterrado. Está com casca ou sem casca? Lógico que está com casca. Então prossiga o enterro, porque eu não vou descascar a banana para comer. Aleluia, Jesus. Ele te deu o pão, aí você que vai passar a manteiga. Ele te deu a veste, então é você que vai preparar ela, vai passar, vai lavar. Ele te deu o mantimento, está na lata, é você que vai cozer. É você. Ele faz a parte especial, que é o impossível, e você faz o possível. Você faz o natural, ele faz o sobrenatural. É uma ação para ter uma reação. Agora, se você ficar aqui neste culto, moribunda, reclamando, contando as tuas lutas, tuas frustrações, sinto muito em dizer, você não está vendo o seu valor. Mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Agora, aquela mulher está habitando no meio do povo de Deus, casa com Salmão, se torna mãe. A mulher que era uma mulher que trazia prazeres para os homens e amargura para as esposas, agora é esposa. E agora ela é mãe. E o mais importante, ela tem valor, ela é serva de Deus. Todo o seu tempo agora é com a sua casa, é com a sua família. Seu filho Boaz cresce, moço bonito, se torna um fazendeiro. A mulher sem valor para os homens, agora ela é mãe de fazendeiro, então também ela tinha fazenda. Em Belém uma família vai embora, 2 filhos e o casal, porque está fome. Resumindo, Noemi, seu marido morre, seus filhos se casam com estrangeiras, agora os filhos também morrem, 3 viúvas na casa. Noemi fica sabendo que Belém tem pão. Noemi está voltando com as suas 2 noras, no meio do caminho ela cai em si, elas não fazem parte de mim, não tem mais filho para ela casar, vou despedir elas para voltar para casa. Despede Ofra, fica, Ruth vai, abraça Noemi, não insista para mim ficar, porque onde tu for eu vou, aonde tu dormir eu durmo, o que você comer eu como. Palavra-chave, teu povo é meu povo, e o teu Deus, a partir de hoje também é meu. Frustração de perca, viuvez, fez aquela mulher levantar e entrar no meio de um povo que ela não conhecia, não pertencia, e servir um Deus que ela não via, mas sabia que existia. Volta para Belém, vai para o campo pegar espigas. Dia ruim para trabalho, dia terrível para o alimento chegar. Não tinha rabisco, não tinha restos que caía no chão, porque o que ela ia catar era resto. De repente, o dono da terra, o fazendeiro, chega e diz: quem é aquela mulher? Aquela mulher é uma idólatra, uma feiticeira, uma sem valor, uma frustrada, viúva, sem marido, sem família, sem história, sem filhos. Só tem marca, só tem perca, só tem frustração, mas eu estou vendo graça nela. Deixa cair rabisco. Resumindo, o fazendeiro casou com ela. Ela se tornou a dona da terra. Ela se torna mãe. E agora, o filho dela, Obed. Obed também cresce, se casa e tem filhos. E um deles se chama Jessé. Jessé também casa, cresce, tem filhos, e um deles se chama Davi, o menorzinho que ficava atrás das ovelhas malhadas. Está entendendo o teu valor? O teu valor vai produzindo, vai frutificando, vai aumentando. Ana não podia ter filho, veio Samuel, sacerdote, profeta e juiz.
Quando Deus dá, Ele dá para sobrar, para acabar. Passa o tempo, Jesus está passando, e um cego no meio do caminho escuta o barulho, porque ele não é surdo, mas é cego. Que barulho é esse? Que movimento? Era um culto como hoje. Jesus passou. Você perdeu a oportunidade. Jesus passou. Curou alguns ali, falou com outros ali, outros foi batizado, outros foi renovado. Tem alguém ainda cheio de marcas aqui ainda. Jesus, Ele já passou, mas Ele vai me ouvir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Ele diz isso, Jesus parou. Aos olhos de quem via, era um inútil, imundo, sujo, cego, desgraçado, sem Deus. Mas Ele olhou para dentro dele e disse: eu tenho tudo isso que me impede de ver, de ser alguém. Mas a partir de hoje, isso não vai me impedir de falar com quem pode me mudar. Isso não vai impedir de gritar, de clamar por aquele que pode se mover ao meu favor. Ele já passou, mas Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus para. Quando Jesus para, Ele fala: traga ele aqui. Quem disse para ele parar de gritar, de clamar, agora é obrigado a dizer: vem que eu vou te levar até ele. Quando chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: filho de Davi, ele está dizendo 3 coisas. Na tua linhagem, na tua genealogia, no teu sangue, no teu DNA, corre sangue de Raabe, prostituta. No teu DNA tem sangue de Ruth, uma idólatra. No teu DNA tem o sangue de Davi, o segundo rei de Israel, segundo o coração de Deus. Mas que quando ele entrou no trono, ele não aturava, ele não aceitava, coxo e cego. Mas um dia ele disse para Saul, se tinha alguém da casa de Saul, de Jonathan, para ele devolver, restituir. Tem um, então traz ele, mas ele é coxo. Davi não aceitava os coxos. Então a placa foi quebrada, coxo podia entrar. Mefibosete sai de Lodebar e entra. Mas a placa do cego ficou. Davi morreu, mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, o cego diz: tem uma placa para tu quebrar. Tem um protocolo para tu quebrar hoje. Tem um trauma para tu curar hoje. Tem uma marca para tu curar hoje. Quem sabe é a tua placa que ele vai quebrar hoje aqui. Por quê? Porque ele já carregou uma placa. E a placa que dizia era rei dos judeus, criminoso. Mas ele morreu por mim e por você. Se coloque de pé nessa tarde em nome de Jesus. Eu não sei como que você chegou até aqui. Se foi carregada ou se foi arrastada. Eu não sei como começou 2025 para você. Mas eu estou aqui para te dizer: Jesus ainda vive, ainda reina, ainda opera, ainda cuida, ainda faz. Essa semana, meu filho, creio que alguns aqui conhecem, são poucos que não conhecem, o Isaac fez 21 anos de idade. Pela medicina não chegava aos 5 anos. Desnutrição gravíssima. Sonda 8 anos, alimentando por sondas. Pneumonias, febres. Dormi 14 anos sentada numa poltrona com ele no meu colo, porque não podia dormir deitado.
Mas essas frustrações, esses traumas em que vivenciei, não me deixaram deixar de acreditar em Deus. Não me deixaram parar de pregar. Não me deixaram parar de acreditar. Eu quero que você curve a tua cabeça nessa noite, nessa tarde. Ele está aqui, mas também está na tua casa. Então não se preocupa com lá não. Irmã está na biqueira, irmã, a polícia está procurando, irmã, desistiu da caminhada, irmã, fez as malas, disse que vai embora. Esquece, entrega na mão dele e deixa ele fazer. Deixa ele operar na tua vida. Eu quero que você abra a janela do teu coração e coloque o cordão aí. Conhecem pelo nome. Faz uma entrega para ele nessa tarde. De ouvir falar, alguns são de pé, de outros de longe. Aleluia. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na dificuldade, na felicidade. Não quero pouco de mim, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, você tem um pai. Ei, entenda que nas dificuldades você tem um pai. Na alegria você tem um pai. Na doença você tem um pai. Na saúde você continua tendo um pai. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu
quando as portas se fecharem, Ele ainda continua sendo teu Pai. Eu sou teu Pai. Quando o mundo virar as costas para você, Ele ainda continua sendo teu Pai. Eu sou teu Pai. Então chame por Ele nesta tarde, aleluias. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, e quando tudo te faltar, você tem um Pai. Eu sou teu Pai, é só chamar. Ele não precisa de terno e gravata vestida até os pés, não. Ele quer um pouquinho mais de intimidade comigo e com você. Aplauda o Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade.